está girando no sentido anti-horário. Olha que espetáculo! O que acontece se eu colocar água gelada? E se nós usássemos para o próximo experimento algo não tão convencional e usar um ferro de passar? Será que vai dar certo? Eu aposto que você saiu do nosso último vídeo sobre o funcionamento do radiômetro de Crookes com uma imagem errada sobre o funcionamento real do radiômetro. Se você acredita que uma corrente de ar, uma espécie de vento, ou que a luz empurra essas palhetas, você errou. E não é culpa sua, isso confundiu até mesmo os mais brilhantes cientistas durante décadas. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo dentro do radiômetro de Crookes e fazer alguns testes para tentar provar isso. Fica até o final porque o que vem a seguir explica tudo. Eu disse no vídeo anterior que o responsável pelo funcionamento do radiômetro é um efeito térmico. E é muito natural que a gente pense assim. Um lado esquenta mais, o ar fica mais quente, o ar quente sobe e empurra o ar frio, e isso cria um fluxo que gira a hélice. Com o ar normal, é exatamente isso que acontece. O fluxo vai do quente para o frio. Nós sentimos isso através do vento. Se o radiômetro funcionasse assim, isso explicaria tudo. Dentro do radiômetro, o gás é muito rarefeito. E nesse regime, ele não se comporta como o ar como a gente conhece. Tenho aqui um modelo simplificado das hélices de um radiômetro. Primeiro ponto importante. Não existe um vento empurrando diretamente as faces desse radiômetro, como no caso da diferença de pressão normal como a gente conhece. E não é só opinião. O físico James Clerk Maxwell mostrou isso matematicamente. Mesmo com um lado mais quente do que outro, um gás em equilíbrio não consegue empurrar uma superfície. Ou seja, não importa se um lado está mais quente do que outro. Nesse regime, as colisões se compensam. As moléculas quentes e as moléculas frias de um lado ou de outro da superfície são tão rarefeitas que o efeito é nulo. Se existisse esse empurrão térmico, o gás começaria a se mover sozinho. E isso violaria as leis básicas do equilíbrio. Então o radiômetro de Crookes não pode funcionar como um moinho de luz, que aproveita, fluxo de luz para se movimentar. Esse, inclusive, é um dos nomes dados a esse dispositivo em alguns países. Segundo ponto, e aqui está o segredo. E aqui vem a parte contra-intuitiva, ou seja, a nossa intuição nos engana nesse ponto. O efeito principal não acontece nas faces do radiômetro. Não é como se moléculas empurrassem a face do radiômetro, mas sim na transição de um lado para o outro, nas bordas das hélices, que esse efeito gera o torque necessário para girar o rotor. Mesmo as moléculas do lado menos quente, sendo mais lentas, elas conseguem escorregar melhor pela superfície até o outro lado, o lado mais quente. Já as do lado quente, apesar de serem mais rápidas, se espalham em todas as direções. Não é porque tem mais moléculas frias de um lado do que outro, é porque elas fluem melhor de um lado para o outro. Isso cria um fluxo líquido ao longo da superfície indo do lado frio para o lado quente. Quando esse fluxo chega nas bordas, acontecem colisões assimétricas, gerando uma força tangencial que faz o lado preto recuar e o lado prateado avançar. E é isso que faz o radiômetro girar. Esse efeito que vai contra a nossa intuição é chamado de transpiração térmica. Agora vamos testar algumas das ideias que vocês deixaram nos comentários. Outras ideias a gente adicionou, por achar que eram importantes, para testar essa teoria de que a luz é responsável pelo fenômeno, e nós fizemos o máximo ao nosso alcance. É claro que essa série de experimentos vai continuar no canal, conforme nossas condições financeiras melhorarem, para a gente comprar mais equipamentos, por exemplo, laser mais potente, ou melhor, um laser, já que a gente não vai fazer um experimento com laser hoje e por aí vai. Então o radiômetro vai ser um experimento recorrente aqui no nosso canal. Sem mais delongas, bora para os testes. Neste experimento, buscamos verificar se uma lâmpada incandescente é capaz de fazer o radiômetro de Crookes girar. Ao acender a lâmpada e direcionar a luz para o radiômetro, observamos que ele começa a girar, indicando que a radiação emitida pela lâmpada influencia o movimento das hélices. Ou seja, mais especificamente, a lâmpada incandescente emite radiação infravermelha. Em seguida, acendemos uma segunda lâmpada na direção oposta, iluminando o radiômetro pelos dois lados. Nesse caso,
O comportamento do radiômetro não muda, mas o efeito é intensificado, sugerindo que o aumento da energia incidente reforça o mecanismo responsável pela rotação. Depois disso, acendemos apenas uma lâmpada por vez, primeiro de um lado e depois do outro. Observamos que, independentemente do lado em que a lâmpada é acesa, o radiômetro gira sempre no mesmo sentido. Esse resultado, que parece bobo, na verdade é muito importante, pois mostra que o fenômeno não se comporta como um processo de pressão em ar em condições normais, no qual o lado mais quente empurraria o gás em direção ao mais frio, invertendo o sentido do movimento quando a fonte de calor mudasse de posição. Agora utilizando duas lâmpadas negras dispostas em lados opostos do radiômetro de Crookes. Inicialmente, acendemos apenas uma das lâmpadas e observamos que o radiômetro girou no mesmo sentido de antes, porém com uma velocidade menor. Depois acendemos as duas lâmpadas simultaneamente, iluminando o radiômetro pelos dois lados. Nesse caso, o efeito foi intensificado e a velocidade de rotação aumentou, mas ainda assim permaneceu menor do que quando utilizamos lâmpadas incandescentes. O radiômetro girou menos porque essas lâmpadas emitem principalmente radiação ultravioleta e uma quantidade menor de radiação infravermelha e calor, consequentemente, em comparação com as lâmpadas incandescentes. Neste experimento, utilizamos duas lâmpadas de LED de potências diferentes, uma de 12 watts e outra de 4 watts, posicionadas em lados opostos do radiômetro. Inicialmente, acendemos apenas a lâmpada de 12 watts e observamos o comportamento do radiômetro. Para nossa surpresa, o radiômetro girou rapidamente, com uma velocidade bastante considerável. Esse resultado chama bastante atenção, pois não esperávamos que uma lâmpada de LED emitisse tanta radiação infravermelha a ponto de produzir um efeito tão intenso no radiômetro. Em seguida, apagamos a lâmpada de 12 watts e acendemos apenas a lâmpada de 4 watts. O radiômetro continuou girando no mesmo sentido, porém com velocidade menor, como esperado devido à menor potência da lâmpada. Por fim, acendemos as duas lâmpadas simultaneamente, uma de cada lado do radiômetro. Nessa situação, o radiômetro continuou girando no mesmo sentido e a velocidade de rotação aumentou um pouco mais. Esse conjunto de resultados é bastante interessante, pois mostra que mesmo lâmpadas de LED, conhecidas por serem mais eficientes e emitirem menos calor do que lâmpadas incandescentes, ainda transferem energia suficiente para aquecer as faces do radiômetro e provocar sua rotação. E se nós usássemos para o próximo experimento algo não tão convencional? Nós temos usado lâmpadas o tempo todo. E se a gente de repente mudar completamente a perspectiva e usar um ferro de passar? Será que vai dar certo? Vamos testar. A ideia de usar o ferro não surgiu do nada, tá? Na verdade, ela veio de um comentário deixado no último vídeo, em que sugeriram utilizar uma resistência elétrica como fonte de calor. Daí eu peguei a resistência mais usual que eu tinha, o meu ferro de passar. Ao ligar o ferro e aproximá-lo do radiômetro, sem encostar no vidro, para surpresa dos incrédulos, observamos que o radiômetro começa a girar com uma velocidade similar à causada pela lâmpada de LED. Mas algo inesperado acontece quando afastamos rapidamente o ferro de passar do radiômetro. E que, até onde eu sei, nenhum canal do YouTube Brasil mostrou esse efeito acerca do radiômetro até agora. E, sinceramente, eu não esperava que funcionasse de verdade. Ao afastar rapidamente o ferro de passar do radiômetro, retirando a fonte de calor de perto de forma brusca, o radiômetro não apenas diminui a velocidade até parar. Ao invés disso, ele vai diminuindo a rotação no sentido em que estava girando, para completamente e depois de alguns instantes começa a girar lentamente no sentido contrário. Ou seja, só o fato de retirar rapidamente a fonte de calor faz o radiômetro parar e depois inverter o sentido de rotação. E agora fica a pergunta: por que o radiômetro começa a girar no sentido contrário quando a fonte de calor é retirada rapidamente? Essa dúvida eu vou deixar para vocês responderem nos comentários. Portanto, sejam criativos. Curiosamente, eu tentei obter o mesmo efeito com uma lâmpada incandescente, mas não obtive sucesso. Realizando novamente o experimento com o ferro, voilá, o efeito citado ficou ainda mais visível. Durou por muito mais tempo do que o anterior. Está girando no sentido anti-horário. Neste momento do experimento, resolvemos fazer o oposto do aquecimento. Em vez de fornecer calor para um dos lados do radiômetro, vamos retirar calor. Para isso, vamos jogar água gelada apenas de um lado do bulbo, resfriando aquela região enquanto o restante permanece à temperatura ambiente.
Pois bem, ao despejar água gelada sobre um dos lados do radiômetro, observamos imediatamente o início da rotação. E aqui está o ponto mais importante. O radiômetro passa a girar no sentido contrário ao observado quando aquecemos esse mesmo lado. Ou seja, quando aquecemos um lado, ele gira em um determinado sentido. Quando resfriamos esse mesmo lado, ele gira no sentido oposto. Para aqueles que ainda duvidam da explicação térmica, esse experimento é particularmente interessante, porque mostra que não é a luz em si que faz o radiômetro girar, mas o desequilíbrio térmico. Quando aquecemos de um lado, ele gira em um sentido. Quando resfriamos esse mesmo lado, o desequilíbrio térmico se inverte e o sentido de rotação também se inverte. Este talvez seja um dos experimentos mais reveladores de todos que fizemos com o radiômetro. Moral da história, o radiômetro parece ser deveras simples, como até alguém deixou nos comentários. É só isso, o radiômetro é apenas um efeito térmico, não tem nada demais, pelo contrário, tem ali uma física muito sensível e muito difícil de ser provada, de ser experimentada e por aí vai. Mas ele é uma prova de que a nossa intuição nem sempre pode ser utilizada para explicar um fenômeno. Nós temos que, por exemplo, utilizar matemática, temos que explicar teorias que a gente não alcança uma experimentação direta e o radiômetro é tudo, menos simples. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse experimento e proponha novas ideias para os próximos testes com esse dispositivo que tem mudado a história desse canal e provavelmente vai ganhar um quadro no nosso cenário que vai vir, certo? Futuramente. Então, espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.